Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui para mais um encontro nesta hora e hoje nós vamos meditar em algumas escrituras que dizem respeito à segunda vinda de Cristo, especialmente os misteriosos 7 trovões. Os 7 trovões revelariam a segunda vinda de Cristo, esse mistério que nem está escrito na Bíblia, foi um silêncio por quase meia hora. Jesus, quando ele pregou a respeito dos selos, em Mateus 24, ele omitiu o 7º selo. E ele disse que nem mesmo os anjos poderiam saber desse mistério. Mas quando chegasse a hora, quando houvesse necessidade desse mistério ser revelado, a igreja tomaria conhecimento com o propósito de aprontar-se para alcançar a fé de arrebatamento. Então, os misteriosos 7 trovões mostrariam à igreja como se aprontar e como alcançar a fé de arrebatamento. Isso é algo muito grande, a gente tem que considerar, a gente tem que meditar para poder trabalhar em cima dessas grandes verdades. Veja, todos nós sabemos que nós estamos trabalhando pela fé de arrebatamento. E disse o profeta, a fé para o arrebatamento está nas mensagens. Ou seja, esses mistérios seriam revelados através da mensagem dos 7 anjos, pois Apocalipse 10:7 diz que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, o segredo de Deus, como ele anunciou aos seus servos, os profetas, isso seria manifestado, seria cumprido. Então, nós temos uma grande declaração no 4º selo, a respeito dos 7 trovões, que a gente tem que meditar nisso, e refletir, e buscar de Deus a graça para entender. Diz uma banda algo muito forte, aqui ele diz, espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes. Nós sabemos que um trovão é a voz de Deus. Então, o que é a mensagem do profeta? A mensagem do profeta é a voz de Deus. O que é a revelação dos 7 selos? É a voz de Deus. O que está nessa mensagem? Os 7 trovões, a voz de Deus, para revelar o mistério da sua vinda, com o propósito de aprontar a igreja. Então veja, espere até que aqueles 7 trovões façam soar suas vozes, daquele grupo que pode realmente tomar a palavra de Deus e manejá-la ali. E ela cortará vigorosamente. Que grande declaração nós temos aqui. Que coisa extraordinária. Nós temos que meditar nisso. Veja, esse grupo que pode tomar esses mistérios e trabalhar com eles. Veja, a espada cai na mão do profeta, porque Deus deu a ele a habilidade para manejar aquela espada. E aquela espada, veja, representa a palavra, porque a palavra de Deus é uma espada de 2 fios. E é necessário saber manejá-la corretamente. Ou seja, aplicá-la corretamente. Não deslocá-la e não interpretá-la de forma errada. Veja, tem que ter essa habilidade. Isso seria dado a esse 5º de Efésios, que teria essa habilidade para não embaraçar a linha, não embaraçar as doutrinas, não embaraçar os pontos, e trabalhar com isso corretamente, com vigor, com destreza, com coragem, a fim de aprontar a igreja para o arrebatamento. Agora temos uma promessa muito grande no livro de Apocalipse, capítulo 2, na carta à era de Pérgamo. Vamos lembrar que foi exatamente na era de Pérgamo que o profeta incluiu aquela carta que o Espírito ditou para ele. A carta que seria dirigida à igreja, a verdadeira igreja. Veja, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é uma coisa muito importante. A fé não é de todos, é necessário que tenha graça para ouvir a palavra. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido.
veja, dos mistérios da palavra que estaria escondida. E vamos lembrar, veja, que os 7 trovões é a única parte da Bíblia que não está escrita, porque o livro estaria escrito por dentro e por fora. E veja, Jesus omitiu esse mistério. Veja, ele não falou isso em Mateus 24, também não foi permitido João escrever em Apocalipse 10, e o 7º selo é um silêncio. Não há símbolos, não há nada. Mas seria revelado nos dias da voz do 7º anjo. Agora veja que promessa tremenda. E dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, isso é algo muito grande. Veja, compositores têm feito hinos a respeito disso, e muito tem se dito a respeito dessa pedra branca. Agora, lá não diz que é o meu novo nome, lá diz que um novo nome. Veja, e diz o profeta que em Apocalipse capítulo 19, Jesus vem, veja, montado no cavalo branco, e ali ele teria um novo nome escrito, que ninguém sabe, só ele mesmo. Veja, isso seria revelado nos selos, revelado nos trovões. Agora, olha o que diz o profeta no adendo que está no 7º selo. Lá no final, quando ele pediu para ser gravado já na segunda-feira, no hotel. Não foi pregado para o público. Agora, referindo-se à terceira etapa. Agora, as pombas, veja, a terceira veio do oeste, movendo-se rapidamente à frente com grande e incrível velocidade, e eles me levantaram, e isso estava voltando para o leste, com o mistério desses 7 selos. Exatamente como foi no sonho de Júnior Jackson que o Senhor me permitiu interpretar para ele lá. No interior daquela pirâmide havia uma pedra branca, sobre a qual nada estava escrito. E essa é a razão porque eu tive de ir para o oeste, para me pôr em contato com a mensagem desses anjos, para voltar aqui para revelá-la à igreja. Lembre-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. É exatamente isso. Veja essa pedra branca, que nada estava escrito. Mas aquele que recebeu essa pedra, ele conheceria o mistério. Então, quando ele volta do oeste, ele volta com a interpretação correta da palavra. E nós sabemos que o novo nome de Jesus é a interpretação correta da palavra. E a quem veio? Quem recebeu a pedra branca? Veja, não poderia ser outra pessoa a não ser o profeta. E o que contém essa pedra branca? Contém o mistério que não está escrito na palavra. E qual mistério não foi escrito? O mistério dos 7 trovões. E o que é o mistério dos 7 trovões? É a revelação da sua segunda vinda. Então disse o profeta, deixa aquele grupo que pode tomar esses 7 trovões da maneira correta. Veja, isso é o que os verdadeiros ministros estão fazendo, sem interpretar, sem aplicar errado e sem interpretar a palavra, mas tomar como está escrito, como foi revelado. Agora diz ele, isso eu quero que te chamar a atenção, na página 530, no parágrafo 391. Veja, a pedra branca, e nada estava escrito lá. Veja, o 7º selo é um silêncio. Os 7 trovões, João não pôde escrever. Então isso deveria ser revelado por quem recebesse a pedra branca. Quem recebeu a pedra branca? O 7º anjo, o profeta de Malaquias 4. Veja, agora você nota, a abertura desse 7º selo também está em mistério tríplice. Veja, vou falar, e falei, que é o mistério dos 7 trovões. Veja, o que é o 7º selo? É o mistério dos 7 trovões.
Os 7 trovões do céu revelarão este mistério, e será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Então, o que contém o mistério dos 7 trovões? O mistério de sua segunda vinda. Veja, você notou? Quando os judeus lhe perguntaram isto, quando comparamos a Escritura aqui em Mateus 24 com os 6 selos, o 7º selo foi emitido. Porque, veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Veja, eles silenciaram. Nada aconteceu então. Anjos não conhecem isso. Ninguém sabe quando ele virá. Veja, porém, haverá 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Veja, desse modo, eu creio, se não conhecemos isso, isso não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus e servi-lo, e fazer tudo o que saibamos fazer, e viver boas vidas cristãs. Aqui e agora, nós verificamos que o 6º selo foi aberto para nós. Nós o vemos e sabemos que esse 7º selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Que grande declaração! E aí é onde nós estamos nessa grande expectativa. Veja, o Espírito se movendo sobre a palavra para fazê-la viver. A palavra já está na noiva. Veja, estamos aguardando apenas que o Espírito se mova sobre a palavra para fazê-la viver, para que seja cumprida. E num desses dias haverá um arrebatamento, e nós iremos para a glória. Irmão e minha irmã, Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário, se gostou ou não gostou, de todas as formas. Veja, Deus te ajude. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.